Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Filipão, tiver um louvor aí, está acabando, pode cantar. Tá? Vamos adorar o Senhor. Queria saudar a amada igreja, que a paz do Senhor. Primeiramente, queria agradecer ao nosso Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo, nosso Pai Todo-Poderoso. Seja dado toda a honra e toda a glória. Irmão, hoje eu queria até louvar a Deus, irmão, porque eu adoro louvor, irmão. Mas a Miriam louvou aqui, irmão. Irmão, Deus tem algo tremendo na vida da Miriam, irmão. Como é que eu posso louvar desse jeito, irmão? Às vezes a gente tem tudo e às vezes nós adoramos a Deus de qualquer jeito, irmão. Mas como é que Deus é tremendo na vida dela. E eu creio que Deus tem grande galardão na vida dela. Irmão, mas como foi dado aqui para nós dar um beijo aqui na flor aqui, irmão. Vamos aqui, 1 Tito, capítulo, eu vou ler aqui o 15. 1 Tito, está escrito. Não, vou ler o 14. E a graça do nosso Senhor sobreabundou com a fé e amor para que há em Jesus Cristo. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual eu sou o principal, mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, do que há de vir, crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei do século, imortal, invisível, o único Deus, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Vou ler o 18 aqui também. E este mandamento dou aos meus filhos, Tito, que segundo os profetas, as profecias que havia acerca de ti, militar por ela, na boa militação. Conserva-se a fé e a boa consciência, rejeitando a qual algum fizesse naufrágio na fé. Entre esses foram Emanuel e Alexandre, os quais entregaram a Satanás para que se apresentasse a blasfêmia. Irmão, aqui é Tito, né, irmão? Paulo, um dos maiores profetas, né? Eu creio que depois de Jesus Cristo, eu acho que só foi São Paulo e João, né, irmão? E um dos maiores profetas que escreveu as Escrituras, né, irmão? E aqui, ele dando conselho a Tito, né, irmão? Que era um rapaz, né, irmão? Começando na fé, né, irmão? Mesmo assim, quando a gente começa, né, irmão? A gente começa como criança, né? E depois vai engrossando, né, irmão? Porque às vezes tem palavra que às vezes não digere bem, né? Porque quando a gente está num leitinho, irmão, aí já viu, né? Mas aqui, né, Tito, Paulo encorajando Tito, né, irmão? Encorajando Tito para não desistir na fé, né? Porque às vezes na nossa caminhada, irmão, vem tantas coisas querer nos parar, irmão. E se a gente for olhar para as circunstâncias, irmão, aí vem nós acaba caindo, irmão. Nós acaba caindo aqui, irmão, por não ter fé. Que o principal é ter a fé, irmão, no nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Esse é o principal fundamento de nós ter nossa fé, irmão. Saber que nós vamos morar no céu, irmão. Essa é a nossa fé, que nós temos que ter certeza de tudo, irmão. Que passará tudo, mas isso aqui não vai passar, irmão. E aqui Paulo encorajando Tito, né, irmão? Porque muitas pessoas às vezes se aproveitam da fé, irmão. Se aproveita da fé, da boa vontade das pessoas, irmão. Das boas vontades das pessoas, irmão, para enganar as pessoas, irmão.
Para enganar as pessoas, porque tem muita gente que às vezes não conhece direito as escrituras, irmão. E às vezes as pessoas lêem só algum versículo, irmão, fica fazendo coleguinha daqueles versículos aí e acaba enganando as pessoas, muitas pessoas que não conhecem, irmão. Por isso que é bom nós ter o conhecimento dessa palavra, irmão, porque é essa palavra que vai levar nós para o céu, irmão. Não tem outro lugar, não tem pregador, não tem nada, irmão. O que vai levar para o céu é nós acreditar nessa palavra, o que está escrito aqui, irmão. E está escrito aqui da gente não perder a nossa fé, irmão. Nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. E aqui, ele deixou ainda bem escrito, irmão. Esta é a palavra fiel, diga, de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual o principal sou eu, irmão. E aqui ainda tem até outras traduções, irmão, que fala que Paulo se coloca como o pior dos pecadores, irmão. Imagina Paulo, hein, irmão? Ele que achava que ele era o cara, né? Porque se Paulo tivesse aqui, nesse tempo aqui, irmão, eu não tinha pregador, não tinha ninguém, irmão, porque ele era o cara no dia dele, né? Mas ele achava tão indigno, irmão, de não receber nada, irmão. É igual João também, né, irmão? Quando João foi arrebatado ao céu, irmão, o anjo veio, irmão, se prostrou, o João se prostrou diante do anjo, mas o anjo falou, irmão, só se prostra só diante de Deus, irmão. Só diante do nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. O anjo, irmão, o anjo podia muito bem se passar por Jesus Cristo, né, irmão? Mas ele, tendo toda a honra e toda a glória, só o nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Igual Paulo também, né? As pessoas vinham dar honra e glória para ele, irmão. Ele falava, não, honra e glória só o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Que ele que é o digno de toda honra. Nós não somos nada, né, irmão? Mas é como o Evangelho está falando, né, irmão? E aqui o 16, mas por isso alcançou a misericórdia, para que seja o principal, que Cristo, em toda nostalgia de toda longanimidade, por exemplo, no qual havia de crer nele para a vida eterna, irmão. É a vida eterna, né, irmão? Nós temos que pensar na vida eterna, irmão. Aqui nós já estamos só de passagem, irmão. Lá nós vamos viver a eternidade, irmão. É eternidade, irmão. É direto, irmão. É eternidade. Não vai ter mais começo, nem fim, nem nada. É eternidade, irmão. Aqui nós já estamos hoje aqui, daqui a pouco nós vamos embora, estamos lá. Estamos lá, nós temos que estar lá junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Porque lá nós vamos viver a eternidade, adorar Ele por toda a eternidade, irmão. Por isso, irmão, vale a pena, irmão, tudo que você está passando, irmão. Tudo que a gente está passando, irmão. Jamais deixe de acreditar no nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele é o principal, irmão. Ele é o principal de tudo, irmão, de nós estar adorando, irmão. Às vezes nós não temos nem o que fazer, irmão, mas nós temos que adorar o nosso Deus, irmão. Eu me inspiro muito na Miriam aqui. Como é que ela pode, irmão? Tantos problemas que ela tem, irmão. Ela podia muito bem, irmão, está em casa, está sossegado, mas vem aqui adorar e exaltar o nome do nosso Deus, né, irmão? E às vezes nós temos tudo de bom e de melhor, e às vezes fala, não, hoje eu não vou lá não, irmão, deixa para lá então, irmão. Deixa para lá os irmãos se virar, irmão. Mas não, irmão, é o que a gente tem que fazer, irmão. Se Deus colocou algo no nosso coração, irmão, não jamais deixe de fazer, irmão. Independente se as pessoas gostam ou não gostam de você, irmão. Se Deus está com você, irmão, pode levantar o que levantar, irmão. O maior está conosco, irmão. O maior é o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Ele que tem que estar na nossa vida, irmão. Independente das nossas fraquezas, irmão. Nós temos que ter a chama do Espírito Santo ligado na nossa vida. É como o irmão Zé falou. Como é que as pessoas vão reconhecer nós lá no mundo? Hein, irmão? Como é que as pessoas vão reconhecer a gente no mundo? Por exemplo, se a gente for num lugar que as pessoas nunca conheceu, como é que as pessoas vão saber, irmão? Se eu sou cristão ou se eu não sou, irmão?
Aqui na igreja é fácil, né, irmão? Mas lá no mundo, irmão, como é que é? Então, irmão, e a chama do Espírito Santo de Deus tem que estar na nossa vida, irmão, independente da gente ser falho, porque Deus não quer o Todo-Poderoso, Santo, porque Ele é o exclusivo Santo, irmão. Eu creio que quando a gente já estiver chegando a metade dos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, eu creio que Ele já leva nós para morar lá na glória, irmão. Porque o principal da gente é ter que vencer todo dia o nosso eu. Esse é o principal da nossa vida, irmão. O eu, esse é difícil nós vencer todo dia. E nós temos que estar todo dia, irmão, vencendo esse eu que dentro da gente, irmão. Que às vezes quer botar tantas coisas para nós ocupar o espaço do nosso Salvador Jesus Cristo, né, irmão? Esse é o principal, irmão. E é o que eu deixo para os irmãos, irmão. Não deixe jamais a fé do nosso Salvador Jesus Cristo jamais se apagar nas nossas vidas por Ele, irmão. Porque as pessoas falam, não, é que nem as pessoas falam, né? A pessoa está salva e está salva para sempre, irmão. Isso aí não é salvo não, irmão. Isso aí era bom demais. Então eu posso fazer tudo que eu fizer. É a mesma coisa, se eu souber que eu vou morrer amanhã, irmão, aí eu vou fazer tudo que eu fizer e Jesus vai me perdoar, irmão. Mas eu creio que não é assim não, né, irmão? Tem casos e casos, né, que nem o ladrão da cruz. Mas se nós conhecemos a verdade, irmão, ele não conhecia a verdade por enquanto, né? Mas a gente estamos no caminho do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui batalhando todo dia. É como começa, né? Começa igual a criança, o leitinho, e nós vai ter crescendo na fé, irmão. Crescendo na fé, porque é essa palavra que nos vai levar para nós morar na eternidade junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, hein? Porque é eternidade. É vida eterna, é eternidade, irmão. Tá bom, irmão? Agradeço a minha oportunidade aqui em nome do nosso Salvador Jesus Cristo.